pessoal, vamos para mais um corte do canal. O Cruzeiro que não sai da boca dos comentaristas esportivos que estão surpresos com o elenco robusto que o Cruzeiro conseguiu montar para a temporada de 2025, né, gente? Bora para mais um corte com os comentaristas da ESPN fazendo uma análise do time e da chegada de mais 2 jogadores na Toca da Raposa. Mas antes, verifique se você está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Vocês estão falando de Palmeiras, Flamengo e Botafogo, perfeito. Nós temos um entrão aí nessa lista? Porque é o seguinte, hein? O Cruzeiro está fazendo barulho. As apresentações são incríveis, né? Apresentação do elenco no Mineirão, torcedor vai. Aí teve Dudu num dia, Gabigol 2 dias depois, enfim. E aí são as contratações do Cruzeiro para a temporada. O Fagner, estou imaginando que vai começar no banco, né? Eduardo, meia Christian, que eu acho que tem uma possibilidade muito grande de ser titular nesse time. Rodriguinho, Gabriel Barbosa, que é para chegar e ser titular. O Bolassi, o Dudu, que é para chegar e ser titular. O Bolassi também com boas possibilidades. A parte da frente do Cruzeiro é um absurdo. Porque você tem Dineno, porque você tem o Caio Jorge, porque você tem o Lautaro. Né? Então, assim, você tem muita opção ali. O próprio Matheus Principalmente o Matheus Pereira. O Matheus Pereira. É o melhor de todos. Então, assim, aí eu pergunto para vocês, tá lá, o Super Cruzeiro, eu pergunto para vocês. O Cruzeiro entrou na prateleira? Vou fazer algumas perguntas para você Os de três, novo. tá? Eu gosto de responder com perguntas. Manda, garoto, eu gosto. O Dudu vai marcar forte? Talvez não. O Gabigol vai marcar forte? Não. O Matheus Pereira... vamos lá, você está falando de característica. Sim, não claro. é esta característica. Claro. Eu não sei se o Diniz vai entrar na mente dos caras e os caras vão se desdobrar. O Matheus Pereira, que tecnicamente é muito bom e realmente cruzeirense, vai marcar muito. Mas não é esse perfil. Dá para jogar futebol consistente, com regularidade, principalmente quando você pega adversários fortes, com fazer transição com a bola, sem ter pelo menos 8 jogadores marcados atrás da linha de bola, seja com uma linha 5, uma linha de 3. O Fluminense do Diniz, jogadores que não tinham muito essa característica, tiveram uma entrega muito grande nesse sentido. O próprio Cano. Mas tinha um jogador que fazia essa compensação do Ganso. Sim. Arias. Sim. Que era o melhor jogador da equipe. Melhor com a bola, melhor sem a bola. Taticamente mais importante, jogando de ambos os lados. O Cruzeiro tem quem faça isso, porque quando você olha a capacidade de construção do jogo do Cruzeiro, você fala, não, se esses caras encaixarem, se não houver briga de egos, se todos jogarem pelo time, se todos abrirem mão de algumas coisas que eles são confortáveis, quando o time não tem a bola, para fazerem o que o coletivo exige, você fala, sim, dá para entrar. Só que você acha, então, que Matheus Pereira, com o Dudu, Gabigol, talvez o Bolassi ali, enfim, não dá, isso não dá liga, não tem jeito. Não tem jeito, muito porque depende muito da disponibilidade dos jogadores. Porque você fica falando do técnico, o técnico sabe quando o jogador não volta para marcar, o técnico sabe quando o jogador não recompõe, o técnico entende o que é preciso em alguns momentos do jogo sem a bola. O jogador tem que fazer. O jogador tem que fazer. E eu espero que o Dudu, que fez meio de cara torta em vários momentos com o Abel Ferreira, faça de bom grado no Cruzeiro. Que o Gabigol, que parou de jogar do lado, muitas vezes queria ser centroavante, e eu acho que ele não quer jogar mais aberto na direita, mesmo seja entrando na área, porque isso obriga que ele venha marcar atrás com o lateral. Você lembra o que o Gabigol falou depois do título da Libertadores da Copa do Brasil de 22 com o Dorival? O quê? Ele estava jogando pelo lado, certo? Sim. Era o Pedro, o cara... Ele ser centroavante. Não é? Ele voltou e falou assim, legal, bacana, tudo Foi certo. até com o Tite já, isso, né? Porque ele falou, eu quero ser centroavante. Eu quero ser centroavante. Porque eu acho que isso tem a ver com o fato de ele não querer ter que recuar tanto e fazer parede de lateral na direita, etc., para recompor a marcação. Eu acho o Matheus Pereira um jogador que precisa ter mais liberdade desse time. Eu acho que a gente pode esperar um pouco. Temos que esperar. Para ver essa questão tática. Por porque, isso. assim, para mim, o que eu acho muito legal é que, assim, isso não quer dizer que vai dar certo nem que vai dar errado.
Mas assim, o Cruzeiro, com esses caras todos, vai virar notícia diária. Todo dia tem. Vai virar o time mais midiático do Mas Brasil. já é. Tá? Já é. Porque, de fato, assim, é muito... claro que eu brinco, são jogadores midiáticos, todos eles, né? Gabigol, Dudu, o próprio Fagner, enfim, todos suscitam algum tipo de discussão, mas todos têm qualidade técnica. Sim. Qualidade técnica por si só não resolve as questões de... Mas se encaixar vai ser espetacular. Futebol. Mas, assim, tem muita coisa legal. O técnico é talvez o técnico mais midiático no sentido de que não existe um técnico no Brasil que gere mais discussões do que o Fernando Diniz. Então, assim, você tem um time hoje que vai ser, para usar o termo jornalístico, ele vai ser pauta constante o tempo todo. Daí a dizer que, neste momento, o Cruzeiro entra no grupo dos 3 que a gente citou lá, eu acho que colocar o Cruzeiro acima de outros clubes do futebol brasileiro por causa dessas contratações é uma certa precipitação. Então, assim, eu olho para o que o Inter... É uma questão de teoria, por enquanto. Não, é que assim, teoria. Eu olho... Por que a gente fala de um grupo com Botafogo... Mas subiu bastante de patamar em relação ao ano passado. Palmeiras e Flamengo. Beleza. O grupo de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, a gente entende por que este grupo está colocado ali. E por que a gente começa falando dele. Agora, eu me pergunto, faz sentido discutir se o Cruzeiro entra nesse grupo e não discutir se o Internacional, que vinha fazendo, e que tem o elenco que tem, vai estar nesse grupo? Se o próprio Atlético, apesar das perdas, porque foi um Atlético muito aquém, 2 finais, é verdade, mas foi muito aquém do que poderia ter sido. As decisões foram decepcionantes, né? As duas finais foram decepcionantes. O Corinthians terminou o ano em alta. O Corinthians terminou o ano em alta. O próprio São Paulo, né, com a contratação do Oscar, jogando com o Lucas, enfim, tem uma discussão parecida com a discussão que o Birner traz do Cruzeiro, mas também é um... Então, assim, você tem muito time, e que bom para o futebol brasileiro, mas você tem muito clube para discutir se pode entrar, se aproximar ou passar desse grupo que a gente citou, não apenas o Cruzeiro. Esse é meu ponto. O Cruzeiro ainda é uma incógnita. É uma discussão que você pode ter 2 ângulos, e os 2 ângulos são viáveis. Primeiro, o ângulo, a gente é da geração de pegar aquela página do jornal em janeiro e ver o Mercadão, né? E como jogaria hoje? Vai e vem do mercado, e como jogaria hoje? Aí você vê a escalação do Cruzeiro com esse pessoal e legal, né? Reforçou. E você viu ali a apresentação, como foi bonita e tal. Estamos falando de um torcedor que pouquíssimo tempo atrás ele ia dormir à noite e não sabia se no dia seguinte ia ter Cruzeiro. Cara. É verdade. Essa é a realidade, sabe? Que penou ali numa Série B, voltou... Quase indo para C, né? Ano passado foi um resgate da autoestima, chegar a uma final internacional, sabe, eliminar um Boca Juniors, voltar a ver o time competir. Então, pro torcedor, você vê o seu time, sabe, fazendo investimentos, trazendo jogadores importantes, faz bem para a autoestima, assim, porque é um torcedor que foi muito machucado por um tempo. Dito isso, de fato, assim, o Bolassi tem 35, o Eduardo tem 35, o Fagner tem 35. Cássio. Você já tem lá o Cássio, o Dudu tem 32. Dessa turma aí, quem é novo é o Christian, né, com 23. Sim. E o Gabigol tá ali, no 28, tá com muita coisa por fazer ainda. Deve estar no ápice da forma física, né? O que eu quero dizer... Deveria ser assim. Não deve jogar todo mundo ao mesmo tempo, né? Esse é o ponto, assim. Acho que o Diniz, ele pode ser discutido, mas burro ele não é. Né? Ele certamente vai tentar fazer um time equilibrado também no aspecto físico, também no aspecto de com e sem bola, para o time poder ser competitivo. Então é questão de cada um entender e aceitar o seu papel. Ainda que aquilo que ele fez com o Fluminense tenha surpreendido muita gente, né? Porque a própria escalação com o Ganso, Queno, Arias, Cano, cara, não era uma escalação, era uma escalação improvável, em que cabia exatamente a mesma discussão que o acho que cabe aqui também. E para mim um outro ponto que vamos lembrar, é um técnico que não ia ficar, ficou todo um mal-estar ali e tal. Qual é a convicção das pessoas que tomam decisões no Cruzeiro para que esse time tenha tempo? Porque não é que ele chegou agora também, ele já carrega uma bagagem e, assim, como resultados, ele não entregou muita coisa, né? O Cruzeiro ganhou poucos jogos com ele. Exato. Então, ele tem esse desafio também, trouxemos jogadores para você, Diniz. Não, aliás, assim, parece claro que o Diniz, né, pelo que é a tradição do futebol brasileiro de maneira geral,
pelo que tem se mostrado, a gestão do Cruzeiro e a gestão, eu chamo de gestão emocional do Pedrinho, porque ele tem sido, e para mim até extrapolando um pouco em alguns momentos, né, tem sido o dirigente torcedor, claramente, né? Quando ele, por exemplo, na entrevista de apresentação do Gabigol, pede uma parte sem ser perguntado para dar uma cutucada no Tite para agradar o Gabigol, aquilo é, de certa maneira, no meu ponto de vista, o torcedor. Por favor, falando mais dirigente e dono. Dirigente, dono e Eu torcedor. podia ser só dono sem ser dirigente. Não, mas eu estou falando torcedor, que acho que o lado do torcedor está contando muito. E me parece que tem uma gestão emocional aí. Então, o que eu quero dizer com isso, sobre o que o Léo falou? Eu duvido, eu ficaria muito surpreso na hipótese de o Cruzeiro não ser o campeão mineiro. E não ser o campeão mineiro pode significar perder para o Atlético uma final que é absolutamente normal. Vai chegar onde eu pensei. E o Diniz continuar como técnico do Cruzeiro. Eu acho, infelizmente, as coisas elas são desse jeito. Aqui no Brasil, o crédito para o técnico é a coisa mais importante que ele pode ter. Todo técnico gostaria de começar uma temporada do jeito que o Abel começa as temporadas dele. Depende de como faça. Sabendo que depende Bom ponto você falou, porque do estadual para continuar ou não técnico. No caso do Diniz, eu acho que, infelizmente, ele depende do estadual, porque é isso. Hoje, e dos 4 que a gente está falando, a gente falou dos 3, a gente colocou o Cruzeiro. Aí você lembrou de Inter e tal, mas a gente está colocando o Cruzeiro. O treinador que mais precisa do estadual é o Diniz. Porque, olha só, o Abel, se perdeu o estadual, tem um burburinho e tal, ok. Não. O Felipe Luiz, se ele perdeu o estadual, pode ter um burburinho aqui, uma coisa ou outra, mas Improvável. vai e ok. Ser demitido, óbvio. O do Botafogo vai ter chegado. O Botafogo vai ter chegado. Vai ter acabado de chegar. Então, assim, cara, com esse time já e conhecendo o dirigente, né? Dirigente barra dono e tal, etc., do jeito que é, eu acho que até a gente tem uma comparação aqui de Cruzeiro e Atlético Mineiro, porque me parece. Até para o Cuca, se ele perder o estadual, embora o Atlético são quantos estaduais seguidos? 5. Pode igualar o Hexa de 83, né? Que é o maior feito. Espetacular, espetacular. Mas assim, até para o Cuca que acabou de chegar, vai ter um barulho e tal, etc. Mas talvez o Diniz seja o cara mais pressionado a ganhar o estadual. Sem dúvida. O Atlético, olha lá, quem está melhor? Elencos do Atlético e Cruzeiro para 2025, porque realmente há uma empolgação com o Cruzeiro, justas contratações, sem dúvida nenhuma. Isso só aumenta a responsabilidade do Diniz, né? Exato. Porque a empolgação com as contratações significa aquele olhar meio de dizer, bom, ó, tá tudo aí, tem um monte de craque para você, agora faz esse time Agora jogar. se vira, né? Agora se vira. E o Atlético, por outro lado, é uma grande interrogação, preocupação, porque já perdeu o Paulinho e tal, e eu costumo dizer aqui que foi bem sintomático, né, cara? Na virada do ano, na madrugada, o Cruzeiro anuncia o Gabigol e o Palmeiras anuncia o Paulinho, ou seja, o Atlético meio que anunciando que perdeu um dos seus principais jogadores. Então vamos lá, o Atlético, olha lá, tem o Everson, ou o Gabriel Delfim, Saravia, o Lianco, o Bruno Fux, Júnior Alonso ou Maurício Lemos, Guilherme Arana ou Rubens, Batalha, aí você tem o Otávio ou Patrick, Alan Franco ou Fausto Vera, Zaratio, esse aí o Atlético está de olho porque pode perder, e o Gabriel Menino, aliás, o Patrick e o Gabriel Menino que vieram da transação com o Paulinho. O Scarpa ou o Igor Gomes e o Bernard que chegou e não chegou ainda, né? Vamos ver se esse ano o Bernard apresenta de novo um bom futebol. O Hulk está lá ainda, ou o Palácios ou o Cadu, e você tem o Daverson, que entregou bem em alguns momentos decisivos, em outros oscilou, ou o Alisson. O técnico é o Cuca. O Cruzeiro vai de Cássio, aí tem o Léo Aragão como opção, o William, estou imaginando vai continuar como titular, bom jogador, o Fagner vai chegar para esquentar banco primeiro, João Marcelo, Villalba, o Jonathan Jesus. Quer trazer um zagueiro. Exatamente, está de olho no Fabrício Bruno, parece né? que está bem encaminhado. Tá insistindo no Fabrício Bruno, aumentou a aposta, né? Subiria o nível do elenco O zagueiro bastante. do Vélez, o Valentim Gomes também, que é muito bom. Bem zagueiro. lembrado, bem lembrado. Marlon Kaique, o Wallace, que terminou... Nossa, foi muito mal o Wallace. Esperando também recuperação. Lucas Silva, Matheus Henrique, o Rodriguinho, Lucas Romero, o Christian, Matheus Pereira, o Eduardo, Dudu, aí com Caio Jorge, Lautaro Dias, Gabigol, Bolassi, Dineno e o Fernando Diniz. Então... É time e o elenco. O barulho todo dá a entender. O Cruzeiro está melhor. Tá mesmo. Ninguém tem essa resposta. Time. Time, vou dar um exemplo.
Se o Hulk, É que a gente não sabe ainda qual é o se time. o Hulk como não é que vai tiver ser, problemas mas, enfim. físicos, não cair de rendimento, Se o Hulk não tiver o problemas... Hulk é o melhor atacante de toda essa lista. Eu ia chegar aí, mas... Se não tiver problemas, se estiver jogando no seu Então, nível... mas e se o Gabigol jogar no nível que ele pode jogar? Então a gente tem essa discussão, porque assim, o Hulk, se ambos parassem de jogar hoje, o Hulk é muito mais velho, então isso não vai acontecer. Então, se ambos parassem de jogar hoje, eu olharia para a carreira de ambos e falaria assim, o Hulk foi muito mais jogador. Por outro lado... O Hulk, ele é ídolo no Galo, o Gabigol vem de um clube onde ele é ídolo. Por outro lado, o Gabigol é o jogador mais, e eu não estou falando do ponto de vista negativo, mais midiático do país. Ele deve ser o jogador que tem mais mídia, em todos os sentidos, que tem mais haters e mais adoradores. Sim, é o amo e o Principalmente deixo. torcedores de outros clubes, né? Quando eu olho o elenco do Atlético, eu vejo o meio campo talvez um pouquinho mais forte. A Assim, se defesa do Scarpa Cruzeiro está mais fraca hoje. Tá mais A fraca. defesa do Cruzeiro... Mas o Cruzeiro vai contratar. É isso, é que o Cruzeiro vai contratar. Tô falando de hoje. Acho que muda muito, Hoje. né? Então, eu imagino se o Arana faz uma temporada à altura do futebol dele, quase sempre que ano passado não fez. Imagina se o Scarpa... Tá imaginando o melhor de todos. Eu tenho que pensar nisso. Né? Senão eu vou pensar o melhor de um, o pior do outro. Porque se eu for E o pensar melhor assim... de todos no Cruzeiro. Se for pensar Vamos assim- colocar no melhor nível. Não, porque se eu for ser um chato que for pensar o pior de todos, eu vou olhar para o último ano do Dudu e para o último ano do Gabigol. Não, aí... Aí eu nem contrataria. Então, Mas que os jogadores podem render. Os dois, é isso, acho que os dois têm motivos para a gente acreditar que eles vão ser bem mais importantes do que eles foram nas suas últimas Eu temporadas. aposto nisso, inclusive. Por motivos diferentes, né? O Dudu por uma questão física e o Gabigol por uma questão comportamental e da maneira que ele vai encarar essa nova etapa da carreira dele. Inclusive, do ponto de vista físico, isso já está claro também. magrinho. Pois é, né? Agora, Socado. assim, eu acho que não é fácil. Você bate o olho, então, legal. E como disse o Léo, assim, você tem que olhar para o Cruzeiro, o que era o Cruzeiro há 4 anos, 5 anos, e dizer, nesse momento a gente está comparando os elencos para dizer qual é melhor. Eu não consigo cravar que esse Cruzeiro, como muita gente está dizendo, é melhor do que esse Atlético. Não consigo mesmo. Tá? Ok, é claro que o Atlético perdeu, principalmente o Paulinho, mas é assim, o Atlético perdeu e o Cruzeiro ganhou um monte de gente. Mas hoje eu não consigo, eu acho muito parelho, eu acho que são coisas diferentes, porque você olha para a defesa do Cruzeiro e vê ali uma carência, principalmente acho que para mim em relação a zagueiros, tem uma necessidade. E no Atlético... É que eu acho que o Cruzeiro ele tem mais Paulinho precisa ser reposto, eu ele acho. tem mais opções no ataque para manter o nível Sabe do qual é o ponto, Atlético. William? Para mim, vai além dessa lista aí. Vai lá. Sabe, hoje a SAF do Cruzeiro ela está muito antenada com os anseios do torcedor, está muito próxima do torcedor. E a do Atlético, assim, nunca esteve tão distante. Né? Sabe, o silêncio pós, né? Porque na época dos títulos lá de 21 era empresário vestindo camisa, tendo nome gritado e sei lá o quê. E na época que o bicho pega, né, o pessoal some, voltaram a falar faz pouco tempo. A impressão que eu tenho, é só uma impressão, não uma informação, é que o Pedrinho não venderia de jeito nenhum a SAF do Cruzeiro e o Menin, se tivesse uma boa proposta, venderia. Bom, falar de fazer uma comparação. falar de reestruturação financeira, então, quantas histórias já foram contadas, né? Desde a venda do shopping, que ia ajudar a diminuir juros e sei lá o quê. Hoje você vai pensar nessa dívida da casa do bilhão aí, quando que o Atlético vai estar normalizado, a verdade é que a previsão sempre muda mais para frente. Né? Mas quem está empolgada é a torcida do Cruzeiro, enchendo o estádio até na apresentação dos jogadores. O Cruzeiro está on fire no mercado, é assunto para Vitória Leite. 10 jogadores. Essa é a quantidade de reforços que o Cruzeiro deve finalizar a primeira janela de transferências do ano. Foram 4 atacantes, 3 meias, 1 lateral e, por fim, 2 zagueiros. A Raposa encaminhou as contratações do zagueiro do Flamengo, Fabrício Bruno, e do argentino do Vélez, Valentim Gomes. Com o Flamengo, o Cruzeiro deve gastar cerca de 40 milhões de reais para comprar o jogador que ainda tem contrato até 2028. Já a negociação do Vélez está na casa dos 10 milhões de dólares. Investimentos que juntos giram em torno dos 100 milhões de reais.
A ideia é adquirir 90% dos direitos e um vínculo longo com o jovem de 21 anos. O reforço mais aguardado da temporada, Gabigol, comentou a janela de transferências do Cruzeiro. Sua apresentação juntou mais de 40 mil torcedores no Mineirão. Nós temos um grande elenco, jogadores de seleção. É claro que o Cruzeiro é muito grande, as negociações, como ele falou, foi um pouco difícil, mas aconteceu. E eu vim, sinceramente, pelos jogadores. Eu acho que eu me encontro num clube que vai me oferecer um grupo de jogadores vencedores. Sim, são grandes jogadores, mas são jogadores experientes, então creio eu que a vaidade, algo que seja fora do campo, isso não vai acontecer. Gabigol e o restante do elenco se reapresentaram no domingo. Nesta segunda, a delegação chegou aos Estados Unidos para o primeiro compromisso do ano, a disputa da FC Series pela pré-temporada. A gente espera que a gente possa fazer aí um time forte, né? Não, a gente sabe que não é o Gabriel e não é o Dudu só o Cruzeiro. O Cruzeiro é o Cruzeiro. Muita gente fala que minha temporada, a última, não foi tão bem, mas mesmo assim tão bem. Eu ganhei 2 títulos e fui muito importante na final. Então, se for não tão bem, ganhar 2, né? Gabriel, mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, não, falou que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Agora você sabe. O que eu posso prometer não é títulos, não é gol, e sim dedicação. O resto, as coisas vão acontecer naturalmente com a ajuda de todos. Tá claro então, fã de esporte, Rafa, não convide Gabigol e Tite para o mesmo jantar. Pode ser que o clima não fique muito agradável. E ficou claro mais uma vez na coletiva, como a gente viu ali. Rafa, você acha que o torcedor da Raposa tem motivo para ficar empolgado? O Fabrício Bruno, eu achava que não ia sair negócio, mas ele volta para o Cruzeiro, né? Ele sai do Cruzeiro para ir para o Red Bull Bragantino. Volta muito mais valorizado, está muito próximo aí de reforçar esse super time do Cruzeiro. Eu acho que o torcedor, naturalmente, essa época do ano é comum no futebol brasileiro, principalmente, né, janeiro, o torcedor fica empolgado quando um clube ele acumula quantidade de reforços. O simples fato de você ter várias contratações já é um estimulante, um elemento a mais, um aditivo para o torcedor renovar suas esperanças para uma temporada inteira. No caso do Cruzeiro, além da quantidade, tem a fama, tem a grife, tem o peso. E se tem uma coisa no futebol que existe, isso eu aprendi faz muito tempo e conversando com jogadores, com ex-jogadores, eu só me fortaleço ainda mais em relação a essa tese, que o futebol se fala. Jogadores como o Dudu, como o Gabigol, como o Fabrício Bruno, como o próprio Eduardo, né, que não vinha jogando no Botafogo, mas é um jogador que o mercado respeita muito. São caras que quando entram em campo, Christian, do outro lado você tem uma dose de respeito um pouco diferente da média. Não quer dizer que o adversário vai tremer, não é isso. Ele vai olhar para aquele time e vai pensar, caramba, só tem jogador vitorioso, só tem jogador experimentado, jogador famoso, e eu acho que isso traz um buzz. Se isso significa que o Cruzeiro vai ser o time a ser destacado em 2025, só o tempo vai dizer. Você pode estabelecer qualquer perspectiva teórica em cima dos nomes e ela é válida. Você pode considerar a história dos reforços e é incontestável que são jogadores de muito valor. Você pode falar um pouco mais sobre a linha de corte mais recente de alguns desses jogadores e ter dúvidas sobre os seus desempenhos em 2025. Também é legítima essa narrativa. O que dá para
dizer é que o material humano do Cruzeiro está muito mais farto, muito mais qualificado e quantificado, e aí cabe ao Diniz conseguir montar um jeito para o time jogar que contemple todas essas características. É um elenco mais robusto, o Cruzeiro mostra com esses movimentos que não está para brincadeira, está disposto a batalhar pelos grandes títulos de 2025, jogar firme o Campeonato Brasileiro, jogar firme a Copa do Brasil, todas as competições que o time terá pela frente para disputar, para poder buscar realmente algo prático, né? Algo que seja mais exitoso para o torcedor, que imaginava que ganharia ano passado a Sul-Americana, mas acabou perdendo para o Racing na decisão. É o Cruzeiro mais forte, mais poderoso. Dá até para dizer que, na teoria, não é incoerente a narrativa de que o Cruzeiro entra na lista dos grandes candidatos a papar os principais títulos do ano de 25, não. E a gente viu gols do Fabrício Bruno, queria saber a sua opinião, se você também achava que não ia sair negócio, e eu digo isso pela importância que ele tinha no time do Flamengo, né? Agora, é um reforço que chega para ser titular ali na zaga, um bom reforço, na sua opinião? Ótimo reforço. O jogador foi para a seleção brasileira e não foi de favor, foi pelo futebol que veio jogando pelo Flamengo na época. É um zagueiro sério, joga de maneira muito comprometida com a dinâmica do jogo do time. Você não vai ver o Fabrício Bruno fazer jogadas faraônicas, muito circenses, muito antes pelo contrário. Ele joga o mais simples possível, é eficiente demais na bola aérea, tanto defensiva quanto a ofensiva. Então acho que chega para ser titular. É consenso que um dos problemas do Cruzeiro em 2024 era a inconsistência defensiva, né? Até pela instabilidade em relação à zaga titular, mudava muito, o João Marcelo jogava, às vezes não jogava, essas trocas, elas também não deram uma unidade defensiva ao time do Cruzeiro. O Fabrício Bruno vem para ser titular, o Vicente Gomes, que é um outro nome que o Cruzeiro está negociando, também, apesar de jovem, é um jogador muito bem recomendado, mas acho que com o Fabrício Bruno você já consegue ter uma perspectiva de encorpar um pouco mais o sistema defensivo. O Cruzeiro praticamente contratou um time, né? Só não contratou o lateral esquerdo, né, Edu? Pois é, aí já tinha lá, né, Cássio, Matheus Henrique, Matheus Pereira. Vamos ver o que vai sair dessa mescla de jogadores nas mãos do Fernando Diniz, que bateu na mesa e continuou em 2025, vai trabalhar com um grande elenco nessa temporada. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro já está nos Estados Unidos para iniciar a pré-temporada, mas com a delegação incompleta. Além de aguardar pelos desfechos da negociação com Fabrício Bruno e Valentim Gomes, a concentração em Tampa ainda não conta com alguns jogadores do elenco. Fernando Diniz se juntou com o grupo no hotel durante essa tarde. Nos Estados Unidos, o Cruzeiro enfrentará no dia 15 o São Paulo, já no dia 18 o adversário será o Atlético. Serão 2 semanas dedicadas ao treino, preparação física e amistosos. No dia 19 de janeiro, a Raposa enfrentará o Atombense no Mineirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Para esse compromisso, o Cruzeiro deve ir a campo com a equipe do treinador da base, já que o retorno do time profissional já está previsto apenas para a reta final de janeiro. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários e se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo, gente!